Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Atos, capítulo de número 6. Josué, já que você não tocou no louvor, toca aí agora até o final. E o teclado chegou depois, agora tem a missão dobrada. Atos capítulo 6. Chegou na hora certa, né, Josué? Atos 6. Diz assim a palavra do Senhor, os primeiros versos. Naqueles dias, acharam, irmãos? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra e da oração, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, e passaremos a ele essa tarefa, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Essa proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Vamos ler o verso 7 juntos. Eu estou na versão NVI, mesmo que a sua versão seja diferente. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos seguir mais 2 versículos, 8, 9, 10, 3, melhor dizendo. Estevão, homem cheio de quê? De graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo levantou-se oposição, diga comigo, levantou-se oposição. Levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus e de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Agora vai lá no capítulo 7, os versos finais, capítulo 7, verso 54. A gente sabe que Estevão, ele tem uma pregação ali enorme, que contempla praticamente, passa pelos livros ali do Antigo Testamento, profunda. E em Atos 7 nós vemos a reação após a pregação de Estevão, que diz assim, Atos 7, verso 54: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: veja o céu aberto, o Filho do homem de pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estevão, e chorava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra nessa noite, no poder do nome de Jesus, amém. Querido, eu falei isso aqui logo quando nós recebemos, irmãos. Você é uma palavra objetiva por conta do nosso horário. Todo organismo saudável, ele cresce. Todo organismo saudável, ele cresce naturalmente. Se você, eu lembro que uma vez eu peguei uma sementinha de feijão e plantei com a Helena, né, como a gente faz com as crianças, quando criancinhas, né? E ali plantando aquela sementinha, poucos dias ela já começou a germinar. Uma semente saudável cresce naturalmente. Seja um animal saudável, vai crescer. Uma criança saudável, ela cresce naturalmente. Eu estava até lendo o versículo de Lucas 2,52, diz assim, ó: e crescia Jesus, até Jesus, em sabedoria, estatura, graça para com Deus e para com os homens. Então diga comigo: todo organismo saudável cresce. Agora diga comigo assim: entretanto, crescer dói. Vamos mais uma vez? Crescer dói. Então entenda, um crescimento, mesmo saudável, vai gerar desconforto e dores. Eu estava vendo
lendo sobre isso, que é muito mencionado, de crianças que, numa faixa etária, isso é comprovado até, crianças, numa notícia que eu estava vendo, de uma médica psiquiatra, que a faixa etária de 2 a 12 anos, ela sofre da chamada dor do crescimento, que normalmente dá nos membros inferiores, na parte da noite, em crianças entre 2 a 12 anos. É um processo natural de uma criança saudável. E a gente, quando adulto também, se quiser crescer os músculos, tem que doer um crescimento saudável? Dói. Academia, para poder o músculo crescer, tem que sentir dor, não tem jeito, saudavelmente. Então, é um processo natural, o crescimento vir acompanhado de dor. Então, quando você vivenciar crescimento na vida, não se estranhe com as dores que surgirão. Bom, eu particularmente desconheço uma pessoa que seja relevante. Eu desconheço uma pessoa que cresceu em alguma área da vida, seja na vida profissional, seja na vida acadêmica, seja na vida ministerial, seja em qualquer âmbito da vida, seja lá no seja no ministério. Eu desconheço uma pessoa que cresceu em alguma área da vida que não teve que lidar com as dores do processo de crescimento. Eu desconheço. Fico pensando a eles, quando você estava lá no Samaritano, né, trabalhando lá, os desafios são os mesmos de ser de um deputado estadual. As dores são muito maiores. Então, quando a gente vai se posicionando, seja qual área for, você está dentro da sua área estudantil, você se propõe a crescer dentro da sua área profissional, você vai às vezes para as redes sociais, você quer ser relevante, você vai enfrentar as dores do crescimento. Você vai investir numa empresa, você vai fazer você quer, pela graça de Deus, foi chamado para um ministério. Você e eu vamos enfrentar as dores de um crescimento. Isso não tem como fugir. Eu não conheço, talvez você conheça, uma pessoa que seja relevante em alguma área, em qualquer área, que não teve que lidar com esses desconfortos. Eu fico pensando, por exemplo, Moisés estava de boa, gente, no deserto de Midian, trabalhando para o sogro dele, de boa, você não vê nenhum problema, 40 anos da vida dele. Aí de repente, um camarada se posiciona dentro do chamado de Deus para ser a resposta para a oração. O que começa a acontecer com Moisés? Uma série de perseguições, de dores e problemas. Ele tem que lidar com a perseguição dos egípcios, ele tem que lidar com a traição, com a decepção, com Arão, seu irmão, com Miriam, tem que lidar com a decepção com Datã, com Abiú, né, com 250 príncipes, líderes, que se levantaram em rebelião, um homem que decidiu se posicionar, não tem como. Olha para a vida de José está de boa, trabalhando junto com seus irmãos, com seu pai, recebeu uma túnica colorida do pai, compartilhou um sonho que Deus o deu, não foi ele, que seria a resposta para uma nação, de poder governar, de ser, e aí eles perseguiram José por causa do sonho, joga no poço, vende como escravo, é difamada a sua reputação, diante da sociedade, porque a mulher de Potifar disse que ele queria envolver com ela, ele foi parar na prisão, sofreu uma queima de reputação injusta. Não tem como. Você pode olhar qualquer personagem bíblico, você vai perceber essa realidade. O próprio Jesus, até os 30 anos a gente não vê relatos sobre a vida de Jesus, não tem. Mas aí Jesus é batizado, vai para o jejum, oração, e se posiciona, inicia o ministério. Começa as pessoas perseguirem até o levar à morte. Então, se você almeja algo, pode qualquer área da sua vida, pessoal, profissional, se você vivencia uma promessa de Deus, às vezes você não está fazendo algo do seu coração, é um crescimento saudável, debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção de Deus. É impossível crescer, é impossível ser relevante, é impossível se mover sobre uma palavra sem encarar as dores do crescimento. Quem está do seu lado, está disposto a crescer? E não tem como, o chamado é esse. Nós somos chamados para ser sal e luz, agentes de relevância, não por causa do nosso nome,
mas por causa do nome de Jesus. E aí você encara Atos 6:7, você vai ver uma comprovação dessa verdade. Por quê? Porque essa é a segunda fase de uma expansão da igreja. Olha o verso 7, se o pessoal da mídia puder me ajudar lançando alguns versículos aqui, para ser mais rápido e dinâmico aqui na ministração. Atos capítulo 6, verso 7 diz assim, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Então o verso-chave aqui é um crescimento rápido. Você vai ver que crescia rapidamente discípulos, e também grande número de sacerdotes. Eu estava lendo um comentário chamado Warren Wiersbe, ele diz que nessa época havia cerca de 8.000 sacerdotes ligados ao ministério do templo de Jerusalém, e o texto fala que crescia muitíssimo. Então muitos sacerdotes estavam tendo ali um encontro com Jesus, estava crescendo de forma acelerada. Todavia, junto com o crescimento saudável da igreja, crescimento numérico, crescimento relevante da igreja, veio problemas internos, veio problemas externos. A igreja primitiva teve que lidar com a dor do crescimento. A igreja primitiva teve que lidar com essa dor do crescimento, uma dor interna, onde nesse texto a gente vê murmuração, e uma dor externa, que é a perseguição. Então tinha gente dentro para murmurar, e tinha gente de fora para denegrir. Tinha gente dentro para se queixar, e gente de fora para perseguir. Eu estava lendo um comentário de Hernandes, e ele colocou aqui, pega essa palavra, 3 foram as tentativas de impedir o avanço da igreja. Primeiro, no capítulo 4 de Atos, perseguição. Segundo, no capítulo 5, infiltração, através de Ananias e Safira. 6, que é o que nós estamos, através de distração. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o inimigo nunca vai ficar satisfeito em ver você crescendo em Deus. Nunca. E ele sempre vai tentar, se ele não consegue de uma forma, ele vai tentar outra para parar você. Meu irmão, eu fico imaginando, se Jesus fez isso, Paulo, se Jesus vivenciou, melhor dizendo, essa realidade, quando ele se posicionou no chamado, o próprio diabo foi tentar parar o ministério dele lá no monte, depois de Jesus, Filho de Deus, Santo, orar 40 dias, 40 noites em jejum, o diabo ainda teve a ousadia de tentar pará-lo. Agora imagina conosco. Por isso que nós não podemos viver uma vida cristã mediana, leviana. A gente precisa andar em temor ao Senhor, em santidade ao Senhor, em vida de oração, em vida de consagração ao Senhor, porque o inimigo vai tentar o tempo todo, e uma das estratégias do inimigo é ser insistente. Por isso que nós não podemos baixar a nossa guarda. Não podemos baixar a nossa guarda. A gente precisa avançar, mas sempre com os joelhos dobrados. A gente precisa avançar, mas sempre carregando temor no nosso coração. Mas eu gostaria que você também guardasse no seu coração que quem cresce debaixo de uma palavra de Deus, os ataques jamais poderão interromper a missão que Deus lhe confiou. Quem cresce debaixo dos ataques, debaixo de uma palavra, melhor dizendo, de uma palavra de Deus, os ataques jamais poderão interromper a sua missão. Pode levantar com José, o que vai acontecer? Vai cumprir a missão. Vai levantar com Moisés, o que vai acontecer? O povo vai pisar na terra prometida. Vai se levantar contra Jesus, o que vai acontecer? Ao terceiro dia, ele ressuscitou e vivo está para todo sempre. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então a gente não precisa temer viver o que Deus liberou sobre a nossa vida por causa dos ataques, por causa das difamações, por causa dos embates espirituais, emocionais, porque, queridos, como nós sabemos muito bem, muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabe qual que é a boa notícia? É que a palavra Senhor dos Exércitos está registrada cerca de quase 420 vezes na Bíblia. Ou seja, o nosso Deus, Ele é o Senhor, o Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Ele nunca perdeu uma batalha, Ele é vitorioso, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, e o final já está escrito: a igreja vai triunfar para a glória de Jesus. Você pode aplaudir aquele que conduz, que é o Rei de todos.
Então, se Deus lhe confiou a missão, não para o que Deus não mandou você parar. Se você está debaixo de uma palavra, não paralise por causa dos embates. Ser fiel até e lhe darei a coroa da vida. Crescer vai doer, mas juntamente conosco está aquele que nos vai dar força, que nos dará força, melhor dizendo, para podermos romper e vencer para a glória de Deus. Então, se você tem uma palavra, não se renda às dores do crescimento. Então eu anotei 3 palavras. Não existe organismo saudável que não cresça. Qualquer nível, espiritual, empresa e etc. Não existe organismo saudável que não cresça. Não existe crescimento que não tenha dores. E terceiro, não existe dores que paralisem o propósito de Deus. Não existem dores, levantes, impossibilidades que paralise o que Deus liberou como palavra para nossas vidas. Eles matam Estevão e acham que a obra vai parar. Aí que começa a expansão da obra além de Jerusalém. Porque o cumprimento até Atos ali, capítulo 6 e 7, está em Jerusalém. Mas quando eles matam Estevão, como diz Tertuliano, um dos pais da igreja, a semente, o sangue dos mártires se torna a semente da igreja. Matam Estevão, e aí eles saem de Jerusalém. Deus faz com que aquilo que era maldição, destruição, se torne em bênção. A igreja começa a se espalhar por Judeia, Samaria. Receba no seu espírito essa palavra. Tentando resistir à igreja, no momento de resistência, foi um momento de maior expansão do reino de Deus, de maior crescimento do reino de Deus. E aí a gente muitas vezes está enfrentando alguma dor e achando que aquilo vem nos matar. O Senhor está falando, não, isso vem acelerar o teu propósito. Esse gigante Golias que está diante de você parece ser muito maior do que você, mas maior do que o gigante. Ele pode ser maior do que você, mas maior do que o gigante é o Deus que te chamou. Esse propósito, esse gigante vai ser um trampolim para te aproximar do reinado. Porque aí o rei Saul começou, o lugar onde Davi ia ocupar, começou a notar esse pequenininho que só vivia no pasto, só no pasto. O Senhor nos permite muitas vezes passar por essa dor do crescimento. Obviamente não é para nos matar, mas é para poder acelerar as promessas e cumprir as promessas dele na nossa vida e através de nós. E aí nós olhamos aqui para essa igreja e vemos algumas marcas de uma igreja saudável, de um organismo saudável, alguns desafios de quem se posiciona para poder ser relevante e enfrenta. Então uma igreja saudável, trazendo o contexto da igreja, mas aplicado aqui a todos nós, uma igreja saudável, relevante e crescente, é uma igreja imperfeita. É uma igreja que nesse texto nos mostra, ela enfrenta problemas. Enfrenta problemas. O texto nos fala aqui, eles estavam enfrentando problemas internos e estavam enfrentando problemas externos. Quais eram os problemas internos? O judeu de fala grega estava se queixando dos judeus de fala hebraica, porque algumas viúvas não estavam sendo, da parte deles, estavam sendo atendidas. Então eram pessoas que eram convertidas, porque o texto diz assim, conseguiu colocar, dá para colocar alguns versículos no telão, por gentileza? Atos capítulo 6, verso 1, porque eles eram convertidos, esses judeus aqui eram convertidos, porque o texto diz, crescendo o número de discípulos, mas eles estavam queixando dentro da igreja, verso 1, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, ou seja, eram pessoas internamente nomeadas e vistas ali como discípulos de Jesus, mas os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária ali do alimento. Ou seja, eram pessoas que eram convertidas, mas estavam com queixas entre si. Porque maturidade, querido, ela não se adquire com o tempo de conversão. Tem muita gente velha de igreja e que não tem maturidade e sabedoria. Porque maturidade não se adquire com o tempo de conversão, mas tendo um coração ensinável pela palavra. Um coração que é ensinável. Então qual o problema interno que esse texto ali nos mostra que eles estavam enfrentando? Queixa. Era um problema real, pastor? Sim, era um problema real, porque as viúvas estavam sendo esquecidas. Mas um problema real, um fato real, mas abordado de forma insensata. Porque não se trata só do que eu faço, mas como eu faço o que eu faço.
Então você vai ver um problema aqui dentro dessa casa, dentro dessa igreja, que era um problema real, mas feito de forma insensata. Por quê? O texto diz: crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se. Ou seja, era um grupo criticando, murmurando do outro. Graças a Deus aqui não acontece isso. Um grupinho aqui nesse texto, um grupinho que era o grupo ali, o ministério dos judeus de fala grega, se reuniu para falar mal dos judeus de fala hebraica. Todos os dois judeus. E um grupo criticando e murmurando contra o outro grupo. Um grupo falando mal de outro grupo. Seria muito mais prudente se, ao identificar o problema, eles, ao invés de murmurar no grupo sobre o outro grupo, eles procurassem direto os apóstolos. Eles não procuram aqui, eles são pegados ali debaixo de queixa. Judeus de fala grega, entre eles queixaram-se. Isso aqui é uma escola para a gente poder aprender e aplicar na nossa vida profissional, ministerial, familiar. Porque a queixa, diga comigo assim, ó, queixar-se, murmurar, tem gente aqui ainda? É pecado. Diga comigo, queixar-se é pecado. Preste atenção, o problema era real, gente? Sim ou não? Sim. Gente que nota um problema que é real no trabalho, tem um problema que está acontecendo, nota um problema que é real na igreja, algo que você talvez não concorda, nota um problema real na família, ao invés de procurar a pessoa, ao invés de procurar a pessoa responsável, comenta com outras, criticando, murmurando e queixando. Isso é pecado. Tiago capítulo 5 verso 9 diz assim: irmãos, não vos queixeis, está na Bíblia, Tiago 5,9, não vos queixeis uns dos outros, falando de irmãos, está falando para a igreja, irmãos, falando para o mesmo povo, ou seja, tudo da família, tudo no ambiente de trabalho, tudo no corpo de Cristo. Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. O que esse texto nos mostra? E quando eu e você murmuramos sobre alguém, sobre uma situação que eu não concordo, um problema que talvez aconteceu, e eu faço isso de forma insensata, eu estou atraindo o julgamento do próprio Deus sobre a minha vida, porque na medida que eu julgar, eu serei julgado. Muitas coisas a gente acha que plenitude do Espírito é só orar, bater o pé, sacudir, falar em língua. Não, meu irmão, a maior plenitude do Espírito tem a ver com um caráter parecido com Jesus. Muito mais do que falar, ser cheio do Espírito, mais do que falar em outras línguas, é segurar a língua que tem. Sabe, às vezes falar em outras línguas, mas não segura a língua que tem. Aqui está um texto que nos mostra, comprovado como um princípio, que essa queixa, isso não agrada a Deus, é pecado. Aí você disse para mim assim, quando eu estava lendo esse texto, isso gerou um temor no meu coração. Isso deve gerar um temor no nosso coração, sobre o que a gente anda falando, acerca das coisas que a gente não concorda no ambiente que a gente vive. Como eu me importo, como eu falo sobre as coisas que eu não concordo dentro do ambiente que eu vivo? Eu posso estar caindo em queixa. E a Bíblia diz: não vos queixeis, porque nós vamos estar caindo diante da mão do próprio Deus que vai nos julgar, que conhece não só o nosso comportamento, atitude e palavra, mas o nosso coração. E aí você olha, aí eu fiquei assim, será que não pode queixar nada? Aí eu encontrei um princípio bíblico que nos mostra que a gente pode se queixar. Lamentações 3,39, de que se queixa, pois, ó homem vivente? Lamentações 3,39, queixe-se cada um dos seus pecados. Pronto, arrumou algo para você e eu podemos nos queixar. Está escrito, queixe-se cada um, Lamentações 3,39, queixe-se cada um dos seus pecados. Então, se a gente tiver alguma queixa, que a gente comece a queixar dos pecados que a gente comete. Se a gente tiver alguma queixa, que a gente queixe conosco mesmo, sobre aquilo de ser uma pessoa que está sempre se queixando. Se a gente tiver alguma queixa, que a gente queixe conosco mesmo, de ser às vezes um agente problemático nos ambientes que a gente está. Se a gente tiver que queixar de alguma coisa, que seja a queixa de eu sempre trazer transtornos para os projetos, mesmo que seja um problema real,
precisa ser feito de forma sábia, bíblica, porque nesse texto eles não trazem a resposta. Deus, por graça, usa os apóstolos para poder ser um agente de sabedoria e de resposta. Então eles poderiam ter trazido a situação e trazido a resposta, e só queixa entre eles, não leva nem o líder e nem leva a resposta. Então esse texto nos mostra uma realidade. Eu estava lendo o Warren Wiersbe, que diz assim: o fato de os forasteiros estarem sendo deixados de lado criou uma situação que poderia ter dividido essa igreja. Então é uma questão muito séria, que nós precisamos olhar no ambiente de trabalho. Aí se reúne com grupos lá, um grupo de pessoas do seu ambiente de trabalho para criticar o gerente. Eu sei que ninguém faz isso, mas são situações que podem acontecer lá em Marte. Junta com um grupo aqui para falar mal de fulano. Falha de caráter. Isso prejudica o nosso crescimento em Cristo. São problemas que a gente precisa lidar. E todo problema é uma oportunidade. Eu estava olhando esse texto e vendo aqui Jesus, olha que maravilha. Porque não pode, o que o diabo vem para trazer como problema, essa distração, Deus transforma em bênção. Porque todo problema é uma oportunidade de revelar o coração de quem está próximo. Todo problema é uma oportunidade, Jansen, de revelar o coração de quem está próximo. Você descobre quem são os murmuradores quando um problema surge. E você descobre também quem são as pessoas que somam no chamado. Levanta 7 homens e eles vão para a missão sem murmurar. Todo problema é uma oportunidade de revelar o coração de quem está próximo. E todo problema é uma oportunidade de fazer mudanças para a gente expandir. Porque mesmo que foi trazido de forma errada, pela graça e sabedoria, se tornou uma oportunidade do ministério deles melhorarem e alcançar as mesas que estavam sendo esquecidas. Então, uma das dores do crescimento é justamente que todo crescimento nós vamos ver, mesmo que seja saudável, vamos encontrar e enfrentar com problemas, tanto os internos quanto problemas externos, internos da empresa como externos da empresa, internos da igreja como externos. E aqui você vai ver que nos problemas externos, eles começam a se levantar com calúnias, falácias e difamações contra Estevão, a ponto de pagar gente, subornar gente, para falar que Estevão estava falando o que ele não estava falando. Isso é a igreja saudável crescendo, gente. Isso é uma pessoa que anda debaixo de uma palavra, em qualquer âmbito da sua vida. Tem que estar preparado. A igreja não é um clube de entretenimento. Os discípulos de Jesus não fazem parte de um clube de entretenimento. Nós somos um exército em guerra. A Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. E quando o apóstolo Paulo manda a gente revestir, ele não fala reveste de uma parte da armadura, pega a espada e vai para o embate. Não, revestir de toda a armadura. Tem que colocar capacete. Por quê? Porque a batalha é ferrenha. Mas isso não deve nos amedrontar. Uma vez mais eu falo, não deve nos amedrontar, porque nós sabemos que à frente dessa batalha está o nosso Deus, está o Senhor que peleja por nós, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai nos dar sabedoria, vai te dar sabedoria para resolver problemas. O Senhor vai continuar fazendo você crescer. O Senhor vai continuar fazendo você prosperar. O Senhor vai continuar aprofundando as suas raízes no reino de Deus. E você vai receber, além de crescimento, sabedoria. E pode ter certeza que nada vai parar. Uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida, só quem crê recebe. Dão glória a Jesus. Pode aplaudir a Ele. Caminhando para o encerramento. Eles falam, não é certo a gente negligenciar o ministério da palavra e da oração. Não é certo. Essa igreja é uma igreja, uma das marcas dessa igreja, além de ser uma igreja que enfrenta problemas, uma igreja imperfeita, ela é uma igreja que é interdependente, uma igreja saudável. Um organismo saudável que cresce, que é relevante, ele é interdependente, ou seja, são indivíduos, mas ligados numa relação de dependência recíproca. Aqui você vai ver os apóstolos falando, olha, nós não podemos deixar o ministério da palavra. Não é porque o ministério da palavra, o ministério de servir às mesas era menos importante, mas era uma questão de prioridade.
Então é uma realidade que você e eu vamos enfrentar no crescimento. Aprendemos a estabelecer prioridades e focar naquilo que é o nosso dom dominante. Porque uma das formas do diabo tentar tirar a gente de um crescimento saudável daquilo que Deus nos confiou é justamente colocando múltiplas atividades, distração na nossa vida. E a gente precisa entender o chamado de Deus. E aí vai te tirar da oração, vai te tirar daquilo que Ele te chamou. E aí nós precisamos entender aquilo que é prioridade. O que é que está roubando o que é prioridade na sua vida? Um crescimento saudável precisa ter essa percepção. O que está roubando o que deve ser prioridade na nossa vida? Meu tempo com Deus. O que está furtando? Eu sempre digo isso, irmãos, o diabo não vai aparecer com um tridente, com um chifre na sua frente, muito dificilmente, falando para você não orar, para você parar. Ele vai usando as estratégias sutis. Ele se revela muitas vezes como um anjo de luz para tentar parar o que Deus tem para a nossa vida. Ele vai enchendo a nossa agenda, Ele vai colocando uma série de problemas, vai te ocupando para que você não tenha tempo com aquilo que é essencial. E eu quero nessa noite, eu não vou prosseguir aqui na palavra, nos próximos tópicos, mas eu quero orar por vidas aqui. Eu quero orar por você aqui, que talvez você está enfrentando dores do crescimento. Você tem visto, você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma promessa de Deus, você tem andado com Deus, mas você tem enfrentado muitas lutas, muitos embates. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para reafirmar a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. E não só reafirmar a palavra, para poder dar sabedoria. A minha oração nessa noite é que a sabedoria do alto vai tomar conta da nossa mente e do nosso coração nessa noite. E nós vamos continuar avançando para a glória do nome de Jesus. Você crê nisso? Eu vou encerrar aqui essa palavra, mas eu quero orar por você. Eu quero convidar você a colocar-se de pé em nome de Jesus. Um crescimento saudável, uma expansão, ele passa pela via da construção de um caráter em Cristo. O Espírito de Deus está aqui nessa noite para poder realinhar ministérios. Outras coisas estão te tirando de um foco principal. Existem coisas que surgiram na sua vida e que estão te tirando às vezes de um foco principal, de um chamado que você sabe que você tem, de uma prioridade que você sabe que deveria ser prioridade, mas por causa dessas ações que se tornaram distrações na sua vida, estão se esvaindo. Mas o Espírito de Deus está aqui nessa noite para realinhar. Você é o chamado dEle. E tem pessoas aqui, feche os seus olhos em nome de Jesus, estão passando por lutas e provações, e que precisam realinhar a vida com Deus. Livramentos que Deus te deu, problemas que surgiram na sua vida, que querem te realinhar a um propósito para um avanço da sua vida. Problemas que Deus permite surgir. Que Deus permitiu surgir, mas para realinhar a sua vida à presença dEle, à casa dEle e ao chamado dEle para a sua vida. Então eu quero orar por esses dois grupos de pessoas nessa noite. Pessoas que estão passando embates e que estão entendendo que esses embates é para te reposicionar, para te colocar de volta no lugar onde que de forma sutil você
se esquivou, você saiu. Quero orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, coloque a mão sobre o seu coração, se Deus está falando com você sobre esse mover de oração, sobre essa decisão que você precisa tomar. Para ser bem claro para você, é tempo de você voltar para a casa do Pai. É tempo de você fazer a sua confissão e declarar diante dos céus e diante dos homens: a minha vida pertence ao Senhor. Não espere outros problemas, dores surgirem para você se posicionar. Não espere outras dores surgir para você se alinhar àquilo que é prioridade da sua vida, a sua vida com Deus. Feche os seus olhos por fineza, e nesse momento, no lugar onde você está, eu nem vou chamar aqui à frente, mas se o Espírito de Deus testificou essa palavra, eu preciso voltar para a presença de Deus, eu preciso voltar para a casa do Pai, eu preciso me posicionar. Entendi que isso que aconteceu, aquilo outro, o Espírito de Deus está falando com gente. Aquilo que aconteceu na sua vida é um grito de Deus para te reposicionar nessa noite. Se porventura você é essa pessoa, eu quero convidar você no lugar onde você está. Você só vai dar um sinal com a mão balançando aqui. Eu quero declarar uma palavra de bênção. Pode abaixar, Deus te abençoe. De branco aqui, pode abaixar, Deus te abençoe. Pode abaixar o casal, Deus te abençoe. Pode abaixar, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aqui na frente, Deus te abençoe. Ali do lado, Deus te abençoe. Lá atrás, Deus te abençoe, Deus te abençoe. À minha direita tem alguém? Se tiver mais gente, Deus te abençoe aí atrás. Deus te abençoe. Deus te abençoe aqui no meio. Espírito de Deus está selando novas estações da sua história, em nome de Jesus. O livramento veio, a dor aconteceu, mas por um propósito maior, para voltar você ao lugar onde Ele te plantou, onde Ele te chamou, no lugar onde Ele está te atraindo novamente na presença dEle, para viver com Ele e para viver para a glória dEle.